E o Flamengo empatou com o Bangu 1-1. Os reservas dos reservas do Flamengo, então a gente tem que dar o crédito aí pro Mengão, porque o Flamengo, principal malvadão, está em preparação para a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E os comentaristas falaram sobre essa preparação do Flamengo e disseram que o Flamengo tem uma pequena vantagem em cima do Palmeiras, porque o Palmeiras não contratou ninguém nesse início de temporada e também está com um clima meio tenso entre a torcida do Palmeiras e a diretoria do Palmeiras. Então nós vamos aqui reagir os comentaristas falando sobre essa partida, é clima de decisão no Flamengo, pode ser o primeiro título do ano do Mengão. Então já chega aqui na ação, explode o dedo no like, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão, tá certo? E vai nos comentários, deixa o seu palpite para essa partida, para você, quem será o grande campeão, arrisque o placar nos comentários e escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Brasília, aonde vai ser a sede da Supercopa, escreve aí nos comentários e deixe o seu palpite. Antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando celular e uma conexão com a internet. Basta você clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, aonde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade que pode levar você já no começo desse ano fazer de R$3.000 a R$5.000 usando apenas o celular e uma conexão com a internet. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveita essa oportunidade enquanto estiver no ar. Lembre que conhecimento vale mais que dinheiro. Você pode pegar esse conhecimento e já colocar em prática para fazer a sua renda extra. Tá certo, nação? Crédito desse vídeo, o canal e ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Mengão. Último jogo antes da Supercopa, Sub-20, mas com uma presença interessante. Rodrigo Caio, até bom ver Rodrigo Caio voltando à atividade, não jogou o jogo inteiro, mas cria aquela expectativa no torcedor que, de repente, esse ano a gente pode ver o Rodrigo Caio como titular, mas vai ter que comer muito arroz e feijão para recuperar a titularidade, né, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs do esportes. Sim, Rodrigo Caio vai ter que recuperar o terreno perdido, porque o Flamengo, durante a ausência dele, a longa ausência dele, o Flamengo conseguiu fazer com que a zaga funcionasse melhor. Não só com o Davi Luiz, também com o Léo Pereira e agora com o Fabrício Bruno. Aliás, desde o ano passado com o Fabrício Bruno, tendo atuações regulares. Tecnicamente, o Rodrigo Caio é melhor que eles. Sem dúvida. A questão é, fisicamente, qual é a resposta que ele pode dar? Essa é uma diferença. Vamos esperar, torcer para que ele consiga reencontrar o ritmo dele de futebol e engatar uma sequência de jogos para recuperar mesmo o que ele pode produzir para o Flamengo. Tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a qualidade dele. Agora, eu discordo de você num ponto. Não acho que o time tenha sido poupado hoje pensando no Palmeiras. Não, a programação do Flamengo pensa em Mundial de Clubes. E o jogo com o Palmeiras é mais uma etapa antes do Mundial de Clubes. Então, ele está se trabalhando, se planejando e pensando no que vai fazer ali na frente. Peraí, por que você está abrindo os braços? Primeira coisa, boa noite ao senhor. Boa noite. Boa noite, você tem uma reação? Boa noite ao Leonardo Bertozzi, boa noite ao Paulo Calçade, boa noite aos fãs do esporte. Eu, pelo que entendi, o Palmeiras pensa o Flamengo pensa no jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras, é claro que tem uma rivalidade, isso é importantíssimo, um jogo com o Palmeiras. Que rivalidade? É muito grande, é muito importante nesse aspecto, mas ele dentro da programação do Flamengo, o Flamengo troca de técnico, inclusive, pensando em ganhar o Mundial de Clubes. E o jogo com o Palmeiras é o grande teste que o Flamengo terá antes do Mundial de Clubes. Então, sabe que você acabou de apimentar a discussão, e é bom porque ontem mesmo no Linha de Passe, Leonardo Bertozzi e o professor Calçade foram muito enfáticos contra a hipótese do treinador Vitor Pereira mudar o Flamengo no jogo do Palmeiras, por causa do jogo em si. Mas contra o Real Madrid, como o Léo sempre faz questão de dizer, o único adversário que o Flamengo terá tecnicamente melhor que ele, Flamengo, em toda a temporada, se aceita a ideia com mais tranquilidade de repente, você colocar um quarto jogador no meio de campo, colocar um Vidal por dentro, abre o Gerson na esquerda, abre mão do jogador do trio de frente. Ali não vou entrar no detalhe de quem, que é depois. Mas se ele vai precisar fazer isso, talvez lá na frente, o jogo contra o Palmeiras seria um momento. Mas o Palmeiras não é o Real Madrid. Eu sei disso. Então... Cada jogo exige uma situação diferente.
uma abordagem diferente por parte Você não vai treinar para o Real Madrid enfrentando o Palmeiras. Você vai treinar na intensidade, no ritmo de jogo, na disputa, na exigência técnica, mas a proposta tática é diferente. Só que também tem outro lado aí. Né? Palmeiras adora os lados do campo. Fala. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bertozzi. Boa noite. Deixar para fazer só contra o Real Madrid. Se chegar nesse momento de enfrentar o Real Madrid. Né? Porque o Real Madrid precisa ganhar para enfrentar o Flamengo e o Flamengo também. É verdade. Mas se ele prevê contra o Real Madrid, porque hoje o Vitor Pereira, não hoje, mas há um bom tempo, ele já está pensando nas possibilidades. Porque o Real Madrid, quem não conhece o Real Madrid? Né? Quem não conhece? Porque não muda, né? O Real Madrid é aquilo, sistemático. Sim. Então, você sabe exatamente, vai jogar com o quarto jogador no meio de campo, que é o Valverde, só não joga nesse formato se tiver uma contusão, aí entra o Rodrigo. Então, se o Vitor Pereira estiver pensando em alguma transformação no Flamengo para enfrentar o Real Madrid, mesmo jogando contra forças menores, ele precisa botar esses caras juntos. Não dá só para chegar no dia e falar, hoje vai ser diferente. Então, porque agora aí ele já vai ter um... Porque agora tem um Palmeiras. time olhando para ele assim. Então, mas é o seguinte, Calçado, eu acho que ele não fez isso até agora. Não fez. Certo? Isso ele não fez. Ele não fez. Ele não fez. Ele tem um jogo com o Palmeiras. Quanto mais o tempo passa e ele não faz, Isso. nos leva a crer que ele vai desse jeito. Ele tem um jogo contra o Palmeiras, ele tem um jogo depois pelo Campeonato Carioca, que não deve ir o time principal de novo. Não vai. Não é vai. esse grupo que jogou hoje. Né? E aí ele tem a semifinal. Então ele só tem dois jogos. 2 jogos. Ele vai fazer isso contra o Palmeiras? Tentar espelhar, pensar numa decisão contra o Palmeiras? Para mim é que o Palmeiras não faz as perguntas que o Real Madrid deve fazer ao Flamengo, entendeu? Então, mesmo que você coloque o time que você pensaria em colocar contra o Real Madrid, a exigência que o outro lado vai te colocar não é a mesma. O Palmeiras, muito improvável que o Palmeiras tente assumir as rédeas do jogo, que o Palmeiras tente disputar posse, enfim, esse tipo de situação. Eu acho que o jogo de sábado ele é uma preparação para o Mundial muito mais mental, anímica, do que propriamente técnico-tática. Vamos falar real aqui. Ganhar do Palmeiras sábado é diferente de perder do Palmeiras sábado no sentido de... Ok, você falar pro Rubro Negro agora, você fecha perder sábado e ganhar o Mundial? Lógico. Pode ter impacto no pré-semifinal e na hora do jogo. Né? Mas eu acho que assim, para você viajar confiante, ganhar sábado e, assim, se possível, ganhar jogando bem, claro que o mais importante é ganhar, mas ganhar jogando bem no sábado, e acho que a melhor maneira de pensar em ganhar no sábado é pensar no Palmeiras e não no Real Madrid. E até porque você vai chegar, você perde sábado, você chega para o confronto que é maior ainda, de que jeito? Que confiança? Passando confiança interna dentro do campo, os jogadores e para a torcida. Então, o jogo de sábado, eu acho ele muito importante. Não é primeiro que uma boa, né? Para mim é mais importante do que ele ganhar o estadual. Muito mais. Eu também acho. Até porque é um confronto. Mas é um jogo só, mas é o jogo. É um confronto de campeões. Não tá aqui. É um confronto de campeões. O estadual tem um peso quando chegar numa semifinal final, porque você vai jogar clássico. Mas você só está nesse jogo. Nesse momento não tem você comparação. foi campeão e o teu adversário também foi campeão. E o teu adversário foi o campeão brasileiro. Sim. Você foi o campeão da Copa do Brasil. Ele foi o campeão brasileiro. Calçade, os últimos 4 anos, Libertadores, quem ganhou? 2 vezes o Flamengo, 2 vezes o Palmeiras. Então, assim, e a gente já falou isso ao longo da semana, que essa história de enfrentamento entre eles, do poder econômico que eles têm no futebol brasileiro, pelas vendas ótimas, são os times que vendem melhor no Brasil, porque não tem pressa, não tem a necessidade, mas então podem negociar com o comprador numa boa. O comprador sabe que não é assim. Eu tenho isso, o resto aceita, Palmeiras e Flamengo não aceitam. Fala assim, passa amanhã, não tem problema. E aí eles tiram o máximo de quem deseja comprar os jogadores deles. Então você tem eles fazem parte de um clube que só tem dois. Só tem dois. É o grupinho, a dupla. O Flamengo e o Palmeiras. Então, é um passo para o Mundial. Muito para o Flamengo é um passo. Não dá para pensar em ir para o Mundial perdendo a decisão da Supercopa. Pode acontecer, pode. Mas eu digo, você precisa chegar grande, forte. Você chega já derrubado, você fala, confronto interno eu já não passei. Imagina pegar uma potência, que é o Real Madrid, que não está no seu melhor momento,
Mas até lá também pode melhorar, né? É incrível o Real Madrid, né? Quando o Real Madrid não está nos seus melhores momentos, ele também ganha, né? Na Champions... Inclusive Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, em vários momentos, ele não esteve no seu melhor momento e ia lá e conseguia. Ele vai lá e decide. O Real Madrid ganhou a Champions League jogando pior que os seus adversários nos 3 últimos confrontos. É isso, né? Então, só pra você ter uma ideia do poder desse time, dos jogadores que eles têm. Não, ele veio daquela derrota pro Barcelona, foi uma derrota pesada. Sim. Foi. E aí ganha do Villarreal fora de casa, ganha do Bilbao fora de casa e levanta a cabeça de novo. É isso daí, nação. Então coloca aí a sua opinião nos comentários. Como os comentaristas falaram, é preparação para o Mundial. A Supercopa vai ser uma preparação para mostrar pro Flamengo se ele vai ter condição de vencer o Real Madrid, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Coloca o seu palpite nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.